aqui dentro a gente coloca máscara para o outro. Às vezes pensando que a gente está mascarado. Deus faz isso consciente? Não, a gente faz inconsciente mesmo. Não vou dizer que é consciente, a pura maldade. Um bocado de diabinho que se retiraram e agora vai todo mundo usar máscara para mostrar que o mal entrou no mundo. Isso aqui, todas as árvores. Foi somente da árvore que está no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse que se nela tocarmos, Eric, você não vai morrer não. Né? Ao contrário, você será como Deus. O pecado dele, ele diz a Eric, ao contrário, você vai ser Deus. Você vai ser como Deus. Conhecedor do bem e do mal. Comi o que quero, faço o que quero em mim. Né? Veja só, que ideia satânica. O conde, né? O conde só prega. Né? Tem outra que diz assim, se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser fumar eu fumo, pago tudo o que consumo com o suor do meu emprego. Ou seja, eu sou independente. Eu sou independente. Veja. Eu sou... Caiu a máscara. Eu sou independente. Eu faço de mim o que eu quero. Eu faço de mim o que eu quero. Ou seja, eu sou Deus de mim mesmo. Eu sou Deus de mim mesmo. Aí ele vai dizer, o demônio é mentiroso e homicida. Acabamos de ver, você não acha muito atual a troca sutil de verdades por mentiras que contrariam fortemente os mandamentos de Deus e ferem mortalmente a dignidade da pessoa, da família, da sociedade? Vamos lembrar apenas algumas dessas mentiras que você conhece bem. Aí veja essa aqui, por exemplo. O aborto que o Santo Padre São João Paulo II não se cansava de qualificar como verdadeiro assassinato. Recebe o lindo nome de direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Na realidade, tal como o pecado original, é uma desobediência grave contra o 5º mandamento da lei de Deus. Não matarás, baseada numa mentira, pois o filho não é um órgão, nem uma parte do corpo da mãe, como vê os primeiros capítulos do Gênesis continua atuais. Então, a mulher diz, não, meu corpo, minhas regras, se eu quero abortar, eu vou abortar. Minha gente, pelo amor de Deus, um homem e uma mulher se unem em uma prática sexual. Automaticamente, se acontece o encontro, né, ali do espermatozoide com o óvulo, ali já começa a vida. Não tem como dizer que não é. E ali é outra pessoa, com todas as potencialidades que tem para se formar uma pessoa inteira como nós conhecemos, mas já é uma pessoa. Aí a pessoa vai dizer assim, não, do meu corpo eu faço o que quero. É uma mentira de Satanás. É uma máscara que a sociedade atual coloca sobre si mesma e ainda acha que isso é virtude. Vou ler só mais um aqui que eu achei bem interessante. Chama-se casamento a qualquer união aberrante. Num país da Europa, alguém casou legalmente com uma mula. Ele diz. E eu já vi algo assim em reportagens, né? Aí ele diz assim, e se estigmatiza os que desejariam reservar o belo nome de casamento para a aliança estável entre um homem e uma mulher, desejosos de criar uma família, pai, mãe e filhos. Mata-se o filho no ventre da mãe e mata-se a família com base em mentiras. Olha, no Japão tem uma tendência, e não é muito atual não, viu? Já faz um tempinho que está acontecendo. Veja, eu até coloquei aqui. No Japão, não sei como é que lê japonês, mas diz assim, Akihiko Kondo
né, de 38 anos, que se identifica como fictossexual. Veja, fictossexual. Veja, alguém que se sente sexualmente atraído por personagens de ficção. E ele casou com uma boneca virtual. Como se você pensasse mais ou menos uma Alexia da vida. Só que ela tem um holograma, né? Por exemplo, essa vela aqui é o holograma. Aqui, essa parte aqui seria o software, né, do aparelho lá. E ele projeta uma imagem de uma boneca que era uma personagem de música pop do Japão. E esse camarada com 38 anos, casou e pediu na justiça o direito de fazer uma certidão de casamento com essa boneca. E ganhou e casou. E esse não é um caso isolado, tem muitos outros casos no Japão. Inclusive de homens que estão casando com bonecas no Japão. E não tem mulher que casou com ela mesmo? Sim. Então vejam só, gente. Isso aqui são as máscaras. São as máscaras. Preste atenção. Eu sei que eu trouxe um assunto aqui, porque ele fala aqui de uma aberração dessa, né, da pessoa casar com um animal. Só que hoje a gente fica rindo. Mas eu já vi nas redes sociais de pessoas bem perto da gente colocando lá o aniversáriozinho do cachorro, da cachorrinha, da gatinha, e dizendo: ai, que felicidade, eu sou pai de pet, mãe de pet. Imagine, você substituir o filho por um animal. O Papa Francisco é uma maravilha para esse pessoal que gosta dessas coisas, né? Assim, o Papa Francisco, a gente está rezando por ele, aí o Papa Francisco é uma maravilha. Aí quando o Papa Francisco diz assim: olha, o católico que está pegando o seu pet e substituindo no lugar dos filhos, ele diz, precisa se converter. Ele disse: vão ter filhos. As famílias católicas precisam de filhos para povoar o céu, de filhos para dar testemunho. Aí quando ele falou isso, o povo que é defensor dos bichinhos ficaram tudo doido, disseram que o Papa era isso, que o Papa era aquilo. Aí depois o Papa disse assim: olha, na entrevista, Santo Padre, o que o senhor acha da ideologia de gênero? Ele disse: a ideologia de gênero é diabólica, porque ela não é um atentado somente contra a família, mas é um atentado contra a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, porque quer desconstruir a pessoa mesmo, o homem ou a mulher. Aí o Papa Francisco virou o diabo. Então, são mentiras diabólicas que a gente vai colocando como se fossem virtudes, coisas virtuosas. Né? Aí outra que ele fala aqui, para a gente ir concluindo: o comum é chamado de normal. Cada vez é mais comum que jovens se embriaguem nas baladas e consumam cocaína. Como isso vai se generalizando, acaba aparecendo como normal. De acordo com esse tipo de raciocínio, se continuar crescendo o número de assassinatos de trabalhadores inocentes, deveremos dizer que matar à toa qualquer pessoa é normal. Se as coisas que... não, mas olha, vocês são preconceituosos. Porque isso é normal, isso acontece. Acontece constantemente. Aí quer dizer que o que acontece constantemente e numa grande proporção é a norma. Não, minha gente. O normal, a Ana Helena dizia, é Jesus, é Nossa Senhora. Essa é a norma para nós. Isso é o normal para nós. Só para ninguém ficar aqui, de repente pode ser que alguém fique aí pensando que eu sou radical ao extremo, extremista, né? Minha gente, a igreja nunca condenou ninguém. Nem Judas
a igreja vai dizer que está no inferno. Existe uma possibilidade, a revelação da palavra de Deus, a tradição vai dizer que existe uma grande probabilidade. A igreja nunca bateu o martelo para dizer, mas existe uma probabilidade imensa de Judas estar no inferno. Ninguém sabe, pode ser que lá no momento que ele estava morrendo, faltando o último suspiro, de repente. Mas pela revelação entende-se que ele está no inferno. Por quê? Porque ele se rebela contra a verdade. Ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Jesus. E todas as vezes que nós nos rebelamos contra Deus, nós corremos um grande risco de ir para a geena eterna. Não é? A virtude indefinida. Isso aqui a gente encerra, tá? Um pouquinho de paciência. Lá para meia-noite a gente termina. Veja, diz assim: a mentira falsifica as bases do bem, da moral, que Santo Agostinho chamava a vida boa, ou seja, guiada pela bondade objetiva. Que aquela pessoa está cometendo um ato, seja ele numa proporção, como o caso daquele cara de São Lourenço, né, que fez aquilo tudo lá, tem criança, fez aquilo tudo com as enteadas, ou seja, simplesmente uma mentirinha que eu conto porque eu estou acostumado a chegar atrasado no trabalho e para que eu não seja punido, eu digo uma mentirinha lá. Ah, foi o pneu do carro que furou sem ter furado. Ah, foi assim. O bem e o mal têm em si mesmo algo que revela o que é bom e o que é mal. Não tem desculpa, né? Se essas bases objetivas são minadas, a vida moral fica sem rumo, sem sinalização, conduzida apenas pelos vossos caprichos da borboleta da falsa liberdade. É o relativismo. Bento XVI dizia que nós estamos vivendo a ditadura do relativismo. Veja, a ditadura do relativismo. Eu não posso dizer mais o que é pecado. Quantos padres, quantos pastores falaram sobre o pecado da prática homoafetiva, não da pessoa, mas da prática, e já estão aí para sofrer processo. Um padre negou a Eucaristia a uma mulher que estava travestida assim. Mas se eu disser que é pecado, que é errado, segundo a perspectiva católica da revelação divina, porque está fundamentada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Aí vai dizer assim, mas o homem tolo é aquele que ouve essas palavras, entra por aqui e sai por aqui. Às vezes a gente é criança birrenta. Veja, o padre estava pregando aqui e o meu coração ali se abrasando e as máscaras precisando ser tiradas. Aí, mas com Deus está dizendo para Cícero, se ajeite, tome tempo, tenha vergonha, né? Até assim, não é. Eu coloquei esse dia lá no dia do encontro dos jovens, né? Eu não sei porquê, aí eu tirei umas fotos lá do encontro de jovens, aí de repente eu estava vendo esse camarada no meu celular. Aí eu fui e coloquei lá no Facebook, né? Eu disse, o testemunho dele me direciona para Deus, né? Então que bom seria se todo mundo nos visse assim, né? Eu não lembro mais como é que está lá a frase, mas ele disse assim, o testemunho dele me edifica, me aponta a Deus, né? Então, fora de tudo isso, minha gente, é somente mentira, né? Para concluir, eu vou só ler uma coisinha aqui. Sei que a hora já avançou muito,
Mas eu queria ler alguma coisa aqui, porque Jesus disse uma vez assim para a gente: se a justiça de vocês não ultrapassar a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Rolou essa frase, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aí, como se fala de hipocrisia, de alguém que veste a máscara, que usa uma máscara, que apresenta para o mundo uma coisa que ele não é. E que bom, né? Eu, Patrícia, Ricardo, a gente já está dizendo assim, a gente precisa marcar alguma coisa para a gente se encontrar, né? Que a gente está tão longe, a gente às vezes se encontrava mais, comia alguma coisa junto, conversava, brincava. Isso fruto do SCC. O SCC me deu esses dois irmãos que não tem palavras, né, para dizer. E a gente disse, é necessário a gente se encontrar. Porque quando a gente se encontra, as máscaras vão caindo. A gente vai se conhecendo, a gente vê a fragilidade do outro. A gente vê a fraqueza do outro. Quando a gente começa a conversar, aí eu costumo dizer assim, pelo que eu estou vendo, os problemas só mudam de endereço. Porque tá os mesmos, né? Em todos os lugares, né? Assim, quando vai falando, uma família fala, acontece isso, aí toda a casa, toda a família, todos os amigos têm essas mesmas preocupações, esses mesmos problemas, essas mesmas situações, né? Aí Jesus diz que a gente precisa tirar as máscaras. Precisa tirar as máscaras. Aí veja o que Jesus diz aqui. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Então Jesus sempre falava para o mundo e para a sua igreja. Tudo que ele nos falou nesse retiro, ainda vai nos falar, ele também está falando para o mundo. Ele está falando para todos aqueles que estão lá fora. Jesus não falou somente para a toda, do pescoço até ao tornozelo de alguma coisa católica. Será que isso tudo não é simplesmente uma aparência? A gente precisa pensar nisso. Imagine se for. Que vergonha. Senhor, eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu ressuscitei no teu nome, eu curei no teu nome. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. Mas não curou no nome, não expulsou demônio, não fez tudo. Talvez aquilo tudo pode ser uma aparência, pode ser uma máscara. Só uma máscara, né? E ele continua dizendo: portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os outros, sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactícios, né? Era como se fosse uma espécie de um estojozinho que andava com versículos da Torá, né? Veja, usam largos filactícios e longas franjas. Eles usavam aquelas franjas, os judeus, né? Essas franjas simbolizavam, representavam os mandamentos, né? da Torá, da lei de Deus, né? Todos os mandamentos, todos os preceitos judaicos. Eles usavam tudo isso. Aí,
Gostam dos lugares de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem de mestre. Eu e Cláudia e Claudinha, no meu núcleo que a Elaine dividiu, a gente estava dizendo que muitas vezes chega pessoas e elogia uma partilha, uma pregação, uma coisa. Aí a gente às vezes fica parecendo um pavão. Menino, que maravilha. Mas só que às vezes isso tudo é só uma máscara. E às vezes aquela pessoa que vem sem saber, ela vem elogiar, e o Satanás, o diabo, ele usa aquela pessoa somente para injetar em nós uma dose potente de vaidade, de orgulho, de arrogância. Concluindo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Quantas pessoas... a gente vem para o retiro, aquele povo ali quer ser santinho, assim. Ou seja, não, faça isso, faça aquilo, não tem nada a ver, isso que a igreja... Essa semana eu escutei uma pessoa dizendo assim: olha, o carnaval, a igreja permite, né? A igreja, minha gente, permite tudo. São Paulo diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo. Estou falando do carnaval porque a gente está vivendo esse período agora, tá? Mas isso é qualquer coisa. Né? Aquela festinha de agosto lá que a gente fuma maconha sem querer, né? Que a gente, né? A gente faz tudo, a gente vê tudo que a gente pode imaginar ali. É a mesma coisa. Aí a pessoa diz: não, eu vou, não tem problema nenhum. Ou seja, hipócrita. Nem entra e nem deixa os outros entrar. É hipócrita. Ai de vós, condutores cegos, foi a leitura de hoje, né? Que dizeis: se alguém jura pelo santuário, seu juramento não o obriga, mas se jura pelo ouro do santuário, seu juramento o obriga. A gente vai dizer assim: hipócrita. O santuário é maior do que o ouro, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omites as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Eu faço tudo. Eu faço a liturgia das horas todinha. O cara pode dizer: eu rezo o texto, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Faz isso tudo, mas esquece do mais importante: da fidelidade, da misericórdia e da justiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também